Sexta-feira, 3 de novembro. Nessa edição você confere os preparativos para o Enem, como deixar a tensão e a ansiedade de lado na hora da prova. Os excessos do consumo retratados na exposição Earthworm, o corpo é a casa no CCBB. E ainda, quem nunca trocou de time, a história de torcedores que viraram casaca. Agora, no TV Uva Notícias. Duas palavras que não saem da cabeça da maioria dos vestibulandos: tensão e ansiedade. Neste fim de semana acontece a primeira etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que pode garantir aos estudantes vagas em universidades públicas ou privadas. E uma dúvida comum é o que fazer às vésperas do exame. Respire fundo e confira as dicas dos especialistas na reportagem de Thalita Gentil. O Enem, mais uma vez, está se aproximando, e a prova, que acontece nos dias 5 e 12 de novembro, já deixa muitos estudantes nervosos. A estudante Amanda Lacerda, de 18 anos, está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio desde fevereiro. Aluno do terceiro ano, conta sua rotina de estudos. Eu estudo 2 horas por dia durante a semana e durante o final de semana eu tento revisar a matéria da semana anterior. Eu tenho simulado toda semana pra gente poder fixar a matéria que a gente deu do módulo durante a semana. Então é bom porque você revisa, você é obrigado a estudar e você ainda revisa a matéria que você deu na semana. É normal ficar nervoso. A espera causa ansiedade e um certo medo de fracassar. O importante é se preparar psicologicamente para o desafio. A psicóloga Martine Andrade dá dicas para se manter tranquilo e equilibrado. Evitar comidas muito pesadas, comer umas comidas um pouco mais leves, fazer uma atividade física, porque a atividade física, nesse último dia, ela vai ajudar você a canalizar essa ansiedade. Você vai conseguir colocar isso para fora, vai conseguir eliminar um pouco dessa ansiedade. Então, assim, fazer as coisas que gosta, dar um passeio, ir ao cinema, ouvir música, dormir cedo. É bom evitar bebida alcoólica e uso de drogas também, a gente não aconselha. E se posteriormente você começar a sentir alguma coisa, a pessoa sentir... Tem pessoas que têm crise de pânico, crise de ansiedade nesses momentos. É uma das coisas que a gente escuta muito, né? Da tremedeira, a pessoa sua frio. Essas reações físicas também, elas são muito latentes nessas situações. É importante a pessoa fazer uma técnica de respiração que é muito simples. É só inspirar e ir soltando devagar. Tá? Inspirar e expirar. E se concentrar nessa ansiedade. É importante entender que essa ansiedade é comum a todas as pessoas que estão passando por esse momento. Na véspera da prova, é aconselhável se distrair e relaxar. Se você está pensando em estudar, o coordenador pedagógico do Colégio Curso Ético, em São Paulo, explica por que você não deve. Na minha opinião, eu acho que não é necessário. Então, ele já vem aí ao longo de toda uma etapa se preparando aí para as avaliações, tá? Um conselho que eu gosto muito de dar é o aluno, durante a semana, ele já fazer um resgate aí dos assuntos mais recorrentes que foram cobrados nas últimas edições do Enem, então para ele também ir se preparando, tá? E a questão do sábado, ele pode tirar então para um relaxamento, para uma atividade física, um passeio com a família. Saia, respire, se divirta. Lembrando que é importante chegar ao local da prova com antecedência e levar caneta preta e lanches leves. Boa sorte a todos. Quase 6 metros de altura e 2 toneladas. Assim é composta a obra de arte do austríaco Erwin Wurm, tudo para nos fazer pensar sobre os excessos no consumo de um jeito diferente, interativo e com um cenário que ocupa mais espaço que o natural. Esta é a forma de abordagem da exposição Earthworm, o corpo é a casa, em cartaz no CCBB. Depois de receber mais de 400 mil espectadores nas cidades de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, a exposição O Corpo é a Casa, do austríaco Erwin Wurm, chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro. A mostra apresenta uma série de obras interativas que traz uma reflexão à sociedade contemporânea. O gerente de programação do CCBB Rio, Danon Lacerda, destaca a proposta da exposição diante do público. Ela trata de várias questões importantes do mundo contemporâneo. É uma exposição de um austríaco que trata, por exemplo,
da questão do consumismo, como que a questão do consumismo afeta a vida das pessoas, como escraviza as pessoas ao modo de que as pessoas passem a viver em função do consumo e não em função de suas necessidades. Além disso, o público pode observar elementos tradicionais do cotidiano, como roupas, casas e alimentos, que são reconfigurados pelo artista para o campo da arte. Nas obras, é possível identificar também objetos que ganham vida orgânica, como, por exemplo, um carro acima do peso. Para o público que visitou a mostra, o papel da exposição é de grande importância em meio ao cenário atual, em que há muitos preconceitos e estereótipos. Nós conseguimos enxergar corpos de pessoa, mesmo com formas que não são naturais a gente. Como a gente julga a pessoa sem olhar, como fala no início da exposição, e mostra como seria uma casa obesa, que é o que a gente vive na sociedade atual, que a gente não pensa nas coisas fora do padrão que a sociedade atual põe. O sentido da exposição é a gente se tornar uma parte da exposição, e a gente pensou na interação do grupo, em tacar uma bola para o outro e ver se a gente ia conseguir lidar com o fato de estar recebendo uma bolinha e tacar. Isso é muito da ação em grupo. Eu acho que a arte em si, né, ela é muito importante. A arte é cada um dá a significância que entende. E essa parte interativa também é muito interessante, a ideia de você poder se tornar uma obra de arte, né? A exposição O Corpo é a Casa tem entrada gratuita e fica em cartaz até o dia 8 de janeiro de 2018, de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, no Centro Cultural Banco do Brasil. Você já trocou de time? Essa atitude geralmente é mal vista por torcedores fanáticos ou não. Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa decisão existem sérias questões que vão além do amor à camisa e beijar o escudo. Na reportagem de Lucas Farias você conhece a história de jovens que viraram casaca. Muitas pessoas trocam de religião, de emprego e até de casa. Mas tem uma mudança que a polêmica é garantida, é a troca de time. O termo vira-casaca é usado para aqueles que torcem para um time e substituem ele por outro, normalmente por um clube rival. É o caso de Igor Luciano. Flamenguista na infância, tornou-se torcedor do Vasco durante a sua juventude e anos depois voltou a torcer para o seu clube de origem. Fui flamenguista até os meus 14 anos. Com os meus 14 anos meu avô faleceu, ele era vascaíno doente. E eu, de uma forma, eu quis agradar a mente dele, né? No caso, a alma dele. E eu virei vascaíno, dos meus 14 anos até os meus 25. Pertencia à torcida organizada, à Força Jovem do Vasco. Fiquei 14 anos na torcida e depois desses 14 anos eu preferi me ausentar. Aí eu peguei e voltei pro meu time de novo, que era o Flamengo, meu time de coração. Igor se diz flamenguista de coração e contou sobre a experiência de assistir um Flamengo e Vasco estando na torcida Cruz Maltino. Do tempo que eu tava na torcida do Vasco eu me achava meio estranho. Ainda mais até quando eu olhava a torcida do Flamengo cantando o ovo, vai pra cima deles Mengô, eu me tremia ali porque eu sabia que eu tava no lugar errado. Mas não é só pelo arquirrival que é feita a troca de time. Há casos como o de Fabrício, que trocou seu antigo amor, o Corinthians, pelo Vasco da Gama. O brasiliense conta como surgiu seu amor pela equipe carioca. Eu era corintiano até os meus 10 anos. Eu nasci em Brasília, então lá as pessoas normalmente torciam por times grandes ou do Rio ou de São Paulo. Eu era bem fanático pelo Corinthians, eu tinha tudo do Corinthians, meu aniversário era do Corinthians. Até que com os 10 anos eu vim morar no Rio de Janeiro com minha mãe. E ela tinha um namorado que era fanático pelo Vasco e me levava nos jogos, até que eu passei a gostar muito do Vasco e virei fanático pelo Vasco até hoje. Hoje, torcedora do Flamengo, Sabrina se via no meio de uma disputa na sua família, onde o tio vascaíno e o pai flamenguista tentavam de todas as formas fazer com que ela seguisse o time de coração deles. Ela acabou seguindo os conselhos do pai e despertando um ódio sobre o seu antigo time. Começou na infância, né? Quando eu era vascaína. E meu tio sempre me levava para assistir o jogo do Vasco no São Januário. Aí ele falava, vamos lá assistir o jogo do Vasco, é meu pai. Filha, você vai me trocar por causa do jogo do Vasco? Eu adoro o Flamengo, amo o Flamengo. Hoje em dia eu torço pra caramba e torço contra o Vasco, porque agora eu não suporto o Vasco. Luiz Felipe também sofreu influência familiar na escolha do seu time de coração. Flamenguista desde pequeno seguindo seu pai, mudou para o Vasco após o incentivo do padrasto. Após voltar a torcer para o clube de infância, o Flamengo, ele conta sobre as gozações que sofre de seus colegas. Os meus amigos dão uma zoada, né? Tem toda aquela brincadeira de, virou casaca. Quando eu vou zoar um vascaíno, ele chega e fala, pô,
tu não pode me zoar não, que você já foi vascaíno. Eu falo, pô, mas agora eu conheci o lado bom, até brinco, que hoje em dia eu sou flamenguista, né? Independentemente do clube que torce, o que importa é a harmonia entre os rivais e que todos possam torcer em paz. O TV Uva Notícias se despede, mas você pode saber mais sobre os conteúdos que produzimos através das nossas redes sociais e também do site uva.br/TVUva. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem com mais destaques do Brasil e do mundo.